Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando, eu sou diretor do Núcleo Pedagógico e hoje a TPC vai ser comigo e a gente vai conversar brevemente sobre algumas questões que estão norteando o nosso trabalho nessa semana aí, né? Já que estamos no replanejamento, é importante que a gente entenda qual é o nosso papel nesse momento da escola, né? Essa é uma semana bem curta, né? Então muitas escolas já fariam a TPC na segunda, na terça ou na quarta-feira. Então são só as escolas que estão fazendo a TPC na quinta e na sexta que vão assistir nossa discussão hoje. Mas é importante a gente entender por que nós ainda estamos falando de replanejamento, né? Por que a gente não está trazendo um assunto novo? Porque a gente precisa que todo mundo na escola esteja parado olhando para essa questão, né? Que é a organização e o planejamento das ações ao longo do ano, né? Vocês viram que fevereiro passou voando, passa muito rápido, a gente sempre fica, nossa, meu Deus, que é isso, já daqui a pouco é final do ano. Mas é assim, né? A gente sabe, né? Daí daqui a pouco vem a AP, daí vem isso, aquilo, não sei o que, é final do ano. Já estamos fechando o quarto bimestre, e aí já vem o quinto conceito, e aí começa tudo de novo. Mas é isso, a gente precisa se organizar, a gente precisa se planejar para que a gente tenha pelo menos um controle maior desse trabalho pedagógico que vai ser desenvolvido ao longo da escola. A gente sabe que às vezes falta tempo, que as coisas fogem da nossa mão, mas que é necessário esse momento no começo do ano para a gente conseguir identificar algumas coisas, né? Principalmente dos alunos que estão chegando na escola, que são alunos novos. E aí a gente se organize para esse trabalho ao longo do ano, ok? Então a nossa pauta hoje é falar um pouco da retomada das ATPCs, né? Então a ATPC que a gente teve na semana passada, o replanejamento em si e organização e planejamento para o longo do ano. Retomando um pouco, o pessoal dos anos iniciais falou sobre sondagem, né? Nos anos finais de ensino médio, o tema da TPC era recuperação e inova, né? Recuperação é um assunto que, por mais que seja já antigo, sempre traz algum tipo de dificuldade no entendimento, né? Então, vamos simplesmente, assim, né, bem básico, falar que a recuperação ela vai ser essa ação de intervenção voltada para as necessidades de aprendizagem de cada estudante. Só que a gente sabe que não é simplesmente ir lá e intervir nessa aprendizagem. A gente sabe que a gente precisa identificar essas necessidades, né? Então é um processo muito mais complexo do que de fato está escrito aí. E a gente não está querendo negar essa complexidade do ato de recuperar. Mas o que a gente precisa é que vocês entendam que a gente sempre fez recuperação. A gente sempre faz recuperação de alguma forma, né? Então, quando o pessoal dos anos iniciais está fazendo a sondagem, é exatamente para que a gente possa identificar esses problemas na aprendizagem, né, essas dificuldades de aprendizagem, para que a gente possa trabalhar com a especificidade de cada estudante, né? Então, essa característica que esse aluno vai apresentar, né, nessas hipóteses de escrita e de leitura, é porque a gente precisa saber em que ponto da aprendizagem esse aluno está. E daí a gente poder fazer um trabalho, né, de recuperação ou de aprofundamento com o estudante que já está muito avançado, né? Então, é um assunto, de certa forma, ele é delicado, mas que é um processo que está na escola, né, que ele acontece na escola. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, porque, de novo, esse ano a gente precisa trabalhar com a recuperação. Pensando em tudo que a gente passou durante a pandemia, a gente precisa levar em consideração que as aprendizagens estão com muita defasagem e que a gente vai ter que prestar atenção nesses problemas, né, dos estudantes para que a gente possa, aí sim, avançar com as habilidades daquele ano ou do ano subsequente, né? E quando a gente está falando de Inova, a gente está discutindo da necessidade que a gente tem de fazer uma aproximação, né, da realidade desse estudante para o que a escola está oferecendo, né? Tem muita gente que fala assim, mas
estudante não quer saber de nada, né? Esse estudante não liga para o que a gente está passando aqui na escola, né? Porque o professor está fazendo isso e aquilo. Mas a gente, às vezes, não presta atenção no que o estudante quer, né? Não estou falando que assim, você não quer aprender, então tá bom, você quer fazer a tua coisa, tudo bem, não é isso, né? Mas de que forma ele quer aprender? Né? A gente fala tanto, né? Tem tanto tempo que a gente fala aí, né, das socioemocionais e que a gente fala das inteligências múltiplas e às vezes a gente tem um trabalho único, né? Que não respeita essas inteligências múltiplas. O momento que a gente fala de socioemocional, a gente está falando desse respeito de como a pessoa aprende, né? Então, esses componentes curriculares, projeto de vida e eletivas, é um pouco para a gente poder pensar nesse sujeito individualmente, né? Nas suas características únicas, como que essa pessoa aprende, como que essa pessoa se comunica, como que essa pessoa gosta de se relacionar, né, com quem que ela se relaciona. Então, é importante que a gente faça, né, esse momento de acolhimento. Então, assim, essas pessoas falam, acolhimento no começo do ano. Não, acolhimento é ao longo do ano. Né? A gente vai fazer acolhimento até o fim do ano. Né? Então, esse momento de acolhimento da escola é esse momento de escuta, esse momento de prestar atenção no outro, entender como que essa pessoa se posiciona dentro de sala de aula, como que ela... o tempo que ela tem de escuta, né, o que ela quer aprender, o que ela gosta. Então é fundamental que a gente tenha isso muito bem desenhado para que a gente possa identificar essas diferenças entre cada um dos estudantes, tá certo? E aí, entrando já no assunto, né, do replanejamento, esse momento, né, essa discussão que vai ser feita na escola, né, que foi feita no dia 2, principalmente para analisar os resultados das avaliações internas e externas para identificar o grau de domínio das habilidades. Então, a gente tem aí esse momento que a gente vai trabalhar com os dados que a gente tem, né? Com as informações que a gente tem na nossa escola e que precisam ser trabalhados para que a gente possa identificar as necessidades de aprendizagem e as necessidades que esses estudantes têm. E outro ponto é identificar os estudantes que mais precisam de apoio e planejar intervenções mais efetivas para que desenvolvam as aprendizagens esperadas. Então a gente vai pegar os nossos indicadores e pensar, organizar isso para um momento, né, de planejamento das ações que a gente vai desenvolver com a nossa escola. Então é importante que a gente olhe principalmente para os dados que a gente tem. Né? Vou até avançar aqui o slide, porque a gente tem algumas informações que precisam ser pensadas nesse momento. Né? Então, o que nós já temos? A gente tem diagnóstico dos estudantes, então a gente tem as atas de conselho, recuperação de janeiro, a gente fez a AD, a gente não tem o resultado da AD, e a gente tem as sondagens. Né? E a gente tem o trabalho com as habilidades de retomada. São essas habilidades que a gente trabalhou agora no mês de fevereiro. Então, nós já temos o diagnóstico dos estudantes, nós temos as atas do Conselho de 2021, a gente tem a recuperação de janeiro, né, as informações da recuperação de janeiro, a gente fez a ADE, né, não necessariamente saiu o resultado, mas a gente fez a ADE. Então, a gente já consegue levantar algumas situações, alguns dados aí. E a gente tem as sondagens. E, consequentemente, a gente tem o trabalho com as habilidades que foram realizadas em fevereiro. Né? Isso já é o suficiente para a gente organizar e pensar nesse trabalho que a gente tem para 2022. Né? É importante que a gente olhe para essas informações e comece a pensar nesse planejamento. Né? Aí tem aí uma grande questão que ronda todos nós. Preciso esperar o resultado da ADE para me organizar? Vamos pensar o seguinte, a avaliação diagnóstica de entrada, ela é mais um recurso, né, para ajudar a gente a olhar para os nossos estudantes, né? Mas ela não é o único que a gente tem, né? Então, assim, é muito importante essa ferramenta, ela tem uma relevância muito grande para nós, principalmente nessa questão do acompanhamento do estudante, mas
ela não necessariamente vai chegar no tempo e no prazo necessário para que a gente discuta isso. Né? Não vai, encerrou dia 25 de fevereiro a inserção dos dados na plataforma. A gente não vai estar com ela em mãos no dia 2 de março, né? Que é o dia do replanejamento. A gente, hoje, né, 3, 4 de março, não estamos com ela em mãos. Não tem problema. Né? Na hora que ela chegar, ela vai nos mostrar outras coisas que talvez a gente não tenha identificado ainda. Né? Então, é importante organizar o nosso trabalho da seguinte maneira. Né? Enquanto não sai o resultado, eu vou analisar os resultados anteriores, eu vou olhar para o conselho de classe ano-série referente ao quarto bimestre e o quinto conceito do ano letivo de 2021. Né? Eu vou pensar na recuperação intensiva de janeiro. Então, muitos alunos estavam fazendo a recuperação intensiva de janeiro. É nesse ponto que a gente vai parar para olhar e organizar algumas informações. A gente sabe quais são as habilidades que foram aprendidas. A gente sabe quais foram as habilidades que ainda estão muito defasadas para esses estudantes. Né? E aí pensar nesse diagnóstico do trabalho de retomada de fevereiro. Né? Então, por isso que em fevereiro não era para a gente já pegar lá o currículo, já dar na mão do aluno e falar assim, vai lá, faz, vamos lá, as habilidades são essas. É para a gente fazer um trabalho de retomada, para a gente poder identificar quais são as habilidades que foram consolidadas, quais são as habilidades que precisam ser retomadas. Né? Então, é esse trabalho de identificação de fevereiro que vai dar o nosso norte para o trabalho ao longo do ano, né? Para esse planejamento nesse momento. Quando a gente diz que é importante a gente ter esses dados em mãos, é porque, às vezes, são as únicas informações que a gente vai ter. Né? Então, a gente ainda não tem o resultado do Saresp, né? A gente precisa aguardar. A gente ainda não tem os resultados da AD. Pode ser que tenha saído, né? Então, estou gravando com um tempo de antecedência, né? Então, pode ser que tenha saído já esses dados do Saresp. Então, isso já é ótimo. Mas se a gente não tiver, a gente tem esses dados que a gente organizou ao longo do ano passado e que vai servir, né, vai ser o subsídio para o nosso trabalho ao longo de 2022. Né? Com os resultados em mãos, quando a gente tiver o resultado da AD em mãos, a gente vai pegar essas informações para a organização do trabalho pedagógico com as turmas. Né? Então, olha, eu consigo identificar turmas e alunos com resultado abaixo do esperado, então eu consigo pensar, olha, primeiro ano B está indo muito melhor que o primeiro ano A, né? Então aqui eu consigo avançar, aqui eu preciso retomar, preciso puxar, mas fazer um trabalho de retomada com algumas habilidades, né? Pensar nas habilidades essenciais, pensar nas habilidades estruturantes, são aquelas habilidades que apoiam aquela habilidade essencial. Às vezes eu preciso puxar um pouco para algumas habilidades que não são daquele ano série, né, que são de anos séries mais abaixo, porque ali que vai estar o trabalho contínuo daquela habilidade. Então, você vai vendo uma progressão das habilidades, né? Então, eu vou puxar para uma habilidade que às vezes não é daquele ano série, para que a gente possa ir construindo esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, acho que é importante também a gente pensar sobre a possibilidade de realização de recuperação ou aprofundamento com o nosso estudante. Isso quando a gente já tiver com os dados em mãos. Né? E essa organização do material didático de apoio para o trabalho que vai ser desenvolvido por nós professores. Tudo bem? Então, é importante que a gente se organize para que não fiquemos dependentes dessas informações que às vezes não vêm no prazo que a gente gostaria que viesse. Né? É importante que a gente pegue os dados que foram consolidados ao longo do ano. Eu sou novo nessa escola. Bom, mas o PC deve ter alguma coisa lá que te ajude a fazer um desenho dessa sala que você está dando aula agora. Né? Então, pegue esse material na escola, pegue esse material que você tenha, analise ele, né? Porque ele vai ajudar nesse plano de trabalho da escola. A gente daqui a pouco vai entrar aí na gestão integrada, né? Com MMR e tudo mais, e esses dados vão ser fundamentais para o nosso trabalho.
né? A gente tem aí um programa de recuperação e de reforço e recuperação, que é o Aprender Juntos, e vai ser fundamental que a gente tenha esses dados que foram levantados, porque vai ser um trabalho, um esforço que vai ser feito por toda a escola, né? Então a gente precisa desenhar isso, a gente precisa poder organizar esse material. Então, aqui, já estou quase encerrando, a gente precisa pensar na importância desses registros, né? Então, se vocês ainda não tiveram o momento de sentar e pegar esses registros, façam ele agora. A gente tem aí um tempo, essa TPC é mais curta por conta disso. A gente quer que vocês peguem os registros que vocês têm do ano passado, organize esses registros e apontem quais são as necessidades e as dificuldades que se apresentam a partir desses registros. Quais são os estudantes que estão com uma defasagem maior, que precisam de mais atenção, que precisam de alguma atenção a mais no trabalho com as habilidades essenciais, né? Porque é isso que vai ser fundamental nesse momento para a gente poder começar o mês de março e o trabalho com as habilidades de uma maneira mais sistematizada, tá bom? Bom, eu agradeço vocês pela atenção. Se vocês tiverem alguma questão, quiserem fazer algum tipo de pergunta, esse é o e-mail do Núcleo Pedagógico e esse é o telefone do Núcleo Pedagógico. Podem entrar em contato com a gente, tá bom? A gente vai ficar muito grato. Eu fico por aqui. Boa TPC para vocês e até daqui 15 dias.